Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, que hoje celebramos, nos convida a fazer memória da aliança que Cristo fez conosco, seu povo santo, ao nos entregar seu corpo e seu sangue sob os sinais do pão e do vinho na Eucaristia. Celebremos, pois, esta festa com alegria e com o coração atento, permitindo que esta celebração se torne expressão autêntica de nossa fé no seguimento de Jesus. Então, a primeira leitura está em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20. Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho como sacerdote, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Então, celebramos hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. É a festa da Eucaristia, na qual proclamamos a presença real do Senhor vivo e ressuscitado. Faz-se carne e pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo. Então, na leitura do livro do Gênesis, o rei sacerdote Melquisedeque é apresentado como prefiguração do Messias, entregando ao patriarca Abraão suas ofertas de pão e vinho. No trecho, então, agora falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então, na segunda leitura, temos acesso ao relato mais primitivo da instituição eucarística. O apóstolo nos transmitiu aquilo que ele mesmo recebeu. Jesus, que na última ceia se torna memória eucarística perene, por meio do pão e vinho em seu corpo e sangue. Corpus Christi é, portanto, a festa da presença sacramental, contínua, singela e transformadora de Deus no meio do povo. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 11 a 17. Lucas capítulo 9, versículo 11 a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os e partiu-os, e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Então, no trecho do Evangelho de São Lucas, Jesus encarna a imagem da primeira leitura. Ele é o verdadeiro Messias, não permite que a multidão permaneça faminta, mas multiplica o alimento. O pão multiplicado e a abundância, a saciedade e a sobra são sinais da ação de Deus no meio do povo. Pão partilhado, que antecipa o banquete escatológico do qual um dia todos nós iremos participar. Então, como eu falei para vocês,
sobre a segunda leitura, né? Corpus Christi é, portanto, a festa da presença sacramental contínua, singela e transformadora de Deus no meio do povo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.